protesta, mas não é aquela coisa em forma de bagunça, e sim com seriedade, com responsabilidade, e a gente sabe que o governador está enfrentando muita situação difícil, começando por esses protestos. É um direito, principalmente dos servidores, e que atinge muito a educação. 11h24, estamos aqui nos estúdios do Sistema Rural de Comunicação, recebendo uma turma da Casa do Estudante aqui de Caicó, Fátima Soares, João Alberto, Fernando Gonçalves, Carlos Eduardo e o João Batista Félix, ele que é orientador pedagogo. A Casa do Estudante aqui de Caicó, ela lançou nos últimos dias uma campanha para arrecadar recursos financeiros para reformar a estrutura física das duas casas, da masculina e também da feminina. Para trazer detalhes, a gente conversa agora com o Félix. Félix, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal Regional. Você já esteve aqui em outra ocasião para fazer um apelo aí por alimentos, mas graças a Deus isso já foi resolvido. Agora o apelo é outro, a campanha é outra, para tentar arrecadar recursos financeiros para dar uma dignidade melhor para esses homens e essas mulheres que moram nas duas casas aqui de Caicó e que não dá para conviver mais com essa estrutura deficitária. Não é isso, Félix? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Joelma. E assim, é um prazer, né, estar novamente aqui, que somos bem recebidos todas as vezes que solicitamos, né? Então a gente também quer agradecer a você por esse espaço e dizer que a Casa do Estudante, ela precisa, né, de uma reforma. Isso, a última reforma que ela teve foi em 1995, então desde 95 para até os dias de hoje ela não teve reforma significativa. E aí o seguinte, no mês de maio, a gente estava pensando, né, para o nosso plano de gestão e pensando o que é que a casa poderia fazer. E aí o que foi que a gente percebeu? A gente começa até com um pensamento, vou até dizer assim a você, que diz assim: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que num dado momento a nossa fala seja a nossa prática. E partindo desse pensamento, foi que a gente percebeu que não dava só para ficar falando, era preciso tomar uma iniciativa. E aí a gente começou a pensar como a gente poderia fazer esta questão dessa campanha. E aí a campanha de reforma da casa, a casa dividida essa campanha em 4 momentos, e eu quero dizer a você, Marcos, e a Joelma, que esse momento foi pensado também pela gente, de estar aqui utilizando os meios de comunicação para estar propagando essa campanha, a campanha de reforma da casa. Então vamos começar pela situação que se encontra hoje a Casa do Estudante aqui de Caicó. A dispensa está cheia, graças a Deus. Aí aqui está. Nós estamos com as condições necessárias, legais, para receber essa questão da parte da alimentação. Temos... não apenas como orgulho em dizer isso, mas em forma de trabalho, a Casa do Estudante de Caicó hoje é a primeira casa que consegue ter a legalidade de receber recurso de todos os órgãos. A casa está legalizada, a casa está com toda a documentação em dias, que o ano passado a nossa discussão era justamente essa, que não estava com as declarações em dia. E a gente tem muito trabalho nesse sentido, só que hoje ela está. E aí, desde a semana passada, a gente recebe ligações da secretaria perguntando se já chegou a alimentação. E é bom que a secretaria saiba que não chegou a alimentação ainda, né? Não chegou, as condições estão propícias, mas ainda não chegou, né? Quer dizer, a nossa parte, o dever de casa a gente fez e fez muito bem. Eu quero dizer que muito obrigado a todos que contribuíram, aos alunos também, aos familiares, que eu quero dizer que boa parte deles estão ouvindo, né? Inclusive a minha família, eu tenho certeza que está ouvindo nesse momento, né? E dizer que foi muito obrigado, isso daqui também faz parte desse sonho. Então, a nossa discussão agora é a questão da reforma. A questão da alimentação a gente está, como é que eu posso dizer, está resolvido, porque tem as condições, mas que necessita, né, de chegar à alimentação. A secretaria precisa cumprir com a parte dela, né, que a nossa parte a gente já fez, que era a questão da legalidade, que durante muito tempo foi exigido nesse sentido. Então a gente cumpriu a nossa parte e agora espera que a secretaria cumpra com a sua parte. Quanto à questão da reforma, Marcos, o nosso objetivo é sensibilizar mesmo as pessoas, porque a gente percebeu o seguinte: a Casa do Estudante, há 10 anos atrás, a sua reforma ela custaria R$ 52 mil
200, não é? E hoje a situação está muito mais agravada, o teto, né, a gente está apostando constantemente, o teto, ele tem risco de desabamento. Quem conhece a casa, especificamente como eu e os demais passamos esse período de chuva na casa, foi um momento assim muito difícil, porque a casa tem esse risco de desabar a questão do teto. Uma das linhas ela já caiu, né, assim, totalmente comprometida com a parte de cupins. E assim, a reforma ela é urgente. Ela não é apenas uma questão eu posso dizer assim, não só uma questão de luxo, mas é uma questão de urgência. A casa está recebendo alunos. Nós tivemos a felicidade de receber agora um aluno do curso de medicina. Ele procurou a casa está recebendo, né? Então a gente tem aluno de todos os cursos, né? De todos os cursos universitários, alunos do segundo grau também. E esse aluno ele vem de Recife, de uma cidadezinha do Recife, e procurou a casa, e mesmo a casa com essas condições ela está recebendo. Então a casa hoje ela tem um público de 43 alunos, né? E o departamento feminino ela está com um público de 11 alunas. Então assim, a gente tem um número significativo das duas casas juntas e tem essa necessidade, né? É uma questão de necessidade da reforma da casa. E até de segurança também, né? Isso. Porque são mais de 50 pessoas vivendo numa situação um pouco difícil pela estrutura que se encontra as casas, né? Isso. E o que é que vocês pensaram para arrecadar, por exemplo, esses recursos? Pronto. Então é o seguinte, como campanha, a gente lançou uma campanha, né? Pode-se dizer assim, ousada, mas a gente pensou o seguinte, esta campanha, cada pessoa deveria contribuir com R$1. Uma pessoa, quer dizer, cada pessoa poderia contribuir com R$1 e o nosso objetivo era atingir 12% do nosso estado. Ou seja, praticamente o Seridó todo, né, era uma das nossas questões era atingir o Seridó e estender para o estado todo, porque acreditamos que seria possível. Apenas 12% do estado, se fosse mobilizado com R$1, seria o suficiente. Essa seria uma das nossas estratégias. Mas a gente percebe também que as pessoas, ao momento que vê uma campanha como essa, eles podem até fazer uma doação mais do que esse valor, né? E a casa percebeu que ela não está apenas pedindo, ela não quer só pedir. Os alunos da casa eles estão percebendo que há trabalho por parte dos alunos também. Então a gente está, desde dia 30, a gente está com a parte de rodas de conversa, está com a parte de rifa. Dia 28 vai acontecer um almoço beneficente da casa. Então, todas essas alternativas são com o objetivo de arrecadar dinheiro para a questão da reforma. Além do mais, nós estamos também buscando parceria com os nossos ex-moradores, né? Que a gente tem uma lista, pode-se dizer assim, com mais de 2.000 ex-moradores da casa. E essas pessoas vão ser convidadas também a contribuir, isso, né? E no caso a gente está estreitando esses laços, né? Então, desde o ano passado a gente tentou fazer uma busca com esse pessoal, e a festa, o ano passado, a gente teve uma presença de quase 200 ex-sócios, né? Ao longo do tempo, foi quase 200 ex-sócios. Só que a gente tem esse número muito maior, e a gente está convidando, o pessoal está participando também. Já teve alguma reforma? Não. Não. Né? Não teve, em termos de reforma, não teve nada. Desde que ela foi criada, nunca teve uma reforma. Desde a criação, ela teve uma reforma em 95. Só que a reforma de 95... Aliás, ela tem uma reforma em 85 e tem em 95 também. Pequenas melhorias, né? Melhorias, né, nesse sentido. Porque... E que se vocês não tiverem cuidado, com certeza ela vai cada vez mais se deteriorando e até um perigo essa questão da questão da falta de uma estrutura melhor para vocês. E é justamente isso que está no nosso plano, na nossa justificativa do projeto, certo, né? Eu até queria repassar para vocês o seguinte. Na justificativa a gente percebeu o seguinte: por a casa do estudante estar localizada em um casarão antigo de Caicó, né? O casarão de Dr. Pires Ferreira, né? Que tem aproximadamente mais de 200 anos de construção, né? Pelo que a gente percebeu, ela tem 204 anos de construção. É um prédio histórico, então. É um prédio histórico, é um prédio antigo, e que ao longo desses 200 anos, nós percebemos que o teto, ele é um teto original, né? E você pode observar que ela está totalmente comprometida. Então,
a nossa necessidade, a questão da urgência é nesse sentido, porque, quer dizer, você tem um prédio há 200 anos, praticamente, né, comprometido com linhas que não caiu pelo fato de que são 12 linhas, ela não é como as demais casas que utilizam apenas 3 linhas, ela tem 12 linhas, uma dessas linhas já caiu, né, ela não resistiu e caiu, e assim, tem essa parte como é que eu posso dizer, das goteiras, e é até difícil você subir um daqueles alunos para estar, como é que eu posso dizer, fazendo a questão da manutenção, porque não tem segurança, né? E outra coisa, pode desabar também. Esse risco de desabamento é real. Desde 2012, né, a gente tem essa notícia. Olha, o risco de desabamento do teto é real, pode acontecer. E aí a gente percebeu... Quantos estudantes tem hoje na casa? Hoje, na casa masculina, nós estamos com um número... Ao todo são 43, né? Fora esses alunos que estão chegando agora para o segundo semestre, como eu relatei, o pessoal que está vindo de fora, né? Tem esse caso do menino que vem fazer medicina, a casa acolheu, mesmo nessas condições, dizendo a ele que a gente está acolhendo, mas que está nesse processo de reforma. E o que é que acontece? A Casa do Estudante, ela é um apoio a todo e qualquer estudante de qualquer parte deste país. Então, é uma instituição que ela tem uma ação social, uma ação de serviços prestados à sociedade caicoense e que necessita, né, de cuidados, ela precisa também de ajuda. Assim como outras profissionais que estão dando a sua parcela nesse sentido. Eu na verdade, sou ex-aluno da casa. Você continua, né, prestando serviço lá, né? Continuo prestando nesse sentido porque percebo que a casa necessita de alguém para Marcos, e parabenizar pela ação, sabe? Isso é coragem. E de não esperar só pelos exatamente. pelos e manter governos, né? Uma casa que nós sabemos que os estudantes necessitam de apoio para concluir um curso. Que nós sabemos que tem estudantes de outras partes, de outros lugares que precisam de acolhimento. E a casa acolhe. Agora, para acolher, realmente precisa de estrutura, de apoio. Parabéns pela iniciativa de vocês. Isso é coragem. Vocês estão mantendo um patrimônio. Né, e essa estratégia também de vocês recorrer a quem já passou pela casa é importante, porque nós temos aí hoje médicos, professores formados, né, políticos, temos deputados, senadores que passaram pela casa do estudante aqui de Caicó, e agora é a hora de também retribuir, de retribuir todo o apoio que eles tiveram através da casa do estudante aqui de Caicó. Então essas pessoas serão convidadas a contribuírem. Exatamente, elas serão convidadas a contribuir e participar também do evento que a casa está organizando dia 28 de julho, né? Então essa data ela já está marcada nesse sentido. E Marcos, o seguinte, eu queria dizer que na verdade, quando a direção e o grupo estava pensando nesse sentido, a gente pensou o seguinte: quantas pessoas ainda não vão passar pela casa do estudante, né? Quantas pessoas? E quando a gente estava pensando a isso, não demorou muito tempo as pessoas chegarem até a casa, né? A gente recebeu pessoas de Pedra Grande, de Macaíba, recebeu de Recife, como eu reforço para você, né? Recebeu de outros estados, a gente tem alunos de outros estados, e que dificilmente todos eles podem utilizar a questão da generalização, todos eles não teriam condições de realizar-se profissionalmente sem a ajuda da Casa do Estudante, sem esse prédio. Félix, vocês precisam de quantos R$1.000 para reformar as duas casas? O projeto ele foi avaliado, tá certo, por um grupo de engenheiros, e hoje para fazer a reforma da parte hidráulica, elétrica e física, né, a casa necessita de 405 mil, né? Então, para as duas? Isso, para as duas casas, porque são duas casas grandes, né? Então esse projeto ele foi avaliado, foi gestado inclusive mediante o primeiro evento que aconteceu. Então esse pessoal se disponibilizou, veio até a casa, fez todo o projeto. A gente tem um projeto em mãos, né? Então a casa, ao longo desse ano, pode-se dizer assim, a gente teve muito trabalho nesse sentido de revitalização. A questão é essa mesmo, de reerguer, porque ao longo posso dizer assim, dos últimos 6 anos, a casa ela passou por muito mais dificuldade nesse sentido e uma questão de esquecimento. A verdade é essa. Chegou a parte da casa ser praticamente esquecida, de que na verdade estava necessitando de ajuda. E eu posso dizer o seguinte, que a minha função na casa, além de orientador, na verdade talvez seja de alguém que esteja badalando, né?
e eu vou utilizar um nome muito bonito e vou dizer que é atalaia, né? Eu acho que a minha função na casa é de alguém que está chamando a atenção do pessoal para voltar para casa. A casa é um espaço que ela precisa ser ajudada, ou senão nós vamos ter a Casa do Estudante como outros prédios da nossa cidade que de uma certa forma estiveram abandonados e que hoje não tem uma função, eu posso dizer assim, perdeu a sua função, né? Então a casa, ela está gritando por socorro, né? A verdade é essa, está gritando por socorro, pedindo à comunidade e que é possível. Eu estou repassando para vocês que o sonho da casa de ser reformada é possível. Agora, com o número de alunos, de 43 alunos, que na verdade já tem uma questão muito resumida para manter a casa, isso se torna muito mais difícil, né? E o ano passado, eu repasso aqui a mesma informação, que o ano passado eles tinham apenas R$440, né, para manter a casa, as duas casas. E quer dizer, o ano passado a gente disse, olha pessoal, não dá para manter as duas casas e legalizar a casa com esse orçamento, porque toda essa parte de legalização é cara. Mas eu quero aqui, de coração aberto, agradecer a todos os órgãos, né, que nos ajudou, ao cartório, né, que nos ajudou, a Dr. João Braz, que foi uma força muito, que continua sendo nosso orientador nesse sentido. Então, a gente tem muita gente boa, de bom coração, que está também nos ajudando. Então, a gente está lançando aqui o nosso rosto, aqui o rosto, mas existe muita gente que também está nos bastidores e que está nos ajudando. Então, assim... Para quem está em casa nos ouvindo, pode até achar, mas 400 mil é muito dinheiro, realmente é muito dinheiro, né? Isso. Você já tem aí mais ou menos R$50 mil em caixa, né? O que nós temos de proposta é que a gente recebeu uma emenda parlamentar, tem uma emenda parlamentar de 50 mil para casa. Quem mandou a emenda? O deputado Vivaldo Costa. É importante você dizer, porque os políticos também têm a obrigação de ajudar aquela casa, né? Exatamente. E é bom você citar, inclusive, quem mandou, porque tem muitos outros que passaram pela casa e, de repente, esquecem que aquela casa existe, então, né? a gente tem essa emenda em nome da casa, né? O pessoal pode ver que tem essa emenda parlamentar de 50 mil, no nome da Casa do Estudante, e tem também o pessoal que são ex-sócios, que estão fazendo uma contribuição, né? Os que moram aqui, os que moram fora também, eles estão fazendo uma contribuição. Uma sugestão de um ex-sócio é que essa contribuição fosse de R$100, mas na verdade a casa ela não limitou, ela pode ser a quantidade que for, né? O que a gente pensou a princípio era uma questão simbólica, que é R$1, que praticamente todas as pessoas podem ajudar, inclusive os alunos da casa, eles têm uma caixinha nesse sentido, estão fazendo isso, colocando, depositando R$1 lá, e a gente fotografou, colocou essa parte aí, e o pessoal vai ouvir e vai ver muito esses alunos assim, badalando. Existe uma conta agora. Existe uma conta bancária? Existe uma conta em nome da Casa do Estudante Caicó, né? Dos dados? Sim, né? De tanta repassar, eu já sei decorado o número da casa. Vamos lá. Então é o seguinte, a agência de Caicó, né? É 0128 dígito 7. Banco do Brasil. Banco do Brasil. A conta é 56.474 dígito 5 e o nome é Casa do Estudante de Caicó, né? Que é uma pessoa jurídica, né? Então ela tem legalidade, pode ter, né, essa questão, né, de conta. E assim, as pessoas responsáveis, né? Tem o nosso presidente, que é o responsável, ele e o tesoureiro, né, que tem os nomes, né, que são responsáveis. Então, assim, a casa, ela fez o dever de casa, e eu costumo dizer que nós, na verdade, nos adaptamos a ser seridoense, a querer fazer a coisa como ela tem que ser feita, né? E utilizando também das palavras do Dr. Paulo Jordão, ele disse assim: isso é legalidade, né? Isso demora, isso não é você prender só pelo fato de prender, é utilizar através na legalidade, andando corretamente. E a Casa do Estudante, eu tenho muito orgulho mesmo da casa, de ser da casa. É tanto que alguém vai dizer assim, Félix da Casa do Estudante, e isso para mim é um prazer, tá certo? A minha família, né, abraça também essa casa e gosta, porque tivemos pessoas da nossa família que passaram e recomenda, porque é um local bom, né? É um local assim que eu acho que é um local de muita nobreza, porque é lá onde saem muitas mentes brilhantes para a nossa sociedade. Então a casa ela tem, né,
muita história nesse sentido. Só para fecharmos, dia 28 de julho, em plena festa de Santana, Isso. nós teremos um evento lá na Casa do Estudante. Isso. Aí esse é aberto para qualquer pessoa que queira participar e toda a renda vai ser revertida para a reforma do Para a prédio. reforma, exatamente. Então ela vai começar às 10 horas da manhã, né? Então praticamente é uma tarde só. Ela começa com essa parte da solenidade, né? Assim, de boas-vindas ao pessoal, aos sócios, aos nossos amigos, porque o nosso público-alvo ele está baseado nessa daí. São os nossos alunos, os familiares, os amigos, ex-alunos, familiares, amigos, a comunidade de Caicó, né, porque a casa está localizada aqui. Então, o prefeito já foi convidado, ele participou desde o lançamento, a secretária de Educação, ela participou, ex-secretários de Educação também já estão sabendo, né? E a gente sempre está chegando, esse pessoal está nos ajudando nesse sentido da parceria, do apoio, e percebe que é possível essa reforma. Ok, Félix, obrigado. Vocês vão conseguir com certeza, que vocês têm muita fé, né, e muita vontade de trabalhar. E o nosso Sistema Rural de Comunicação está aqui à disposição para esses e outros espaços, se destinar aí a essa campanha que vocês com certeza estão aí lançando agora para toda a população da nossa região do Seridó. Os dados bancários já foram divulgados. Quem quiser fazer a doação bancária pode doar. Quem quiser, por exemplo, visitar a Casa do Estudante, eu trouxe aqui R$10, 50, estou aqui com R$1.000 para doar. O que importa realmente é a boa vontade de doar, não é isso, Félix? Isso. E assim, Marcos, a gente quer aproveitar e agradecer, né? Agradecer é uma palavra que ela deve estar da casa o tempo todo, né? De agradecimento, porque a gente sempre tem buscado a parceria com as pessoas e nesse sentido. E nós somos muito gratos. Primeiro a casa, ao pessoal da casa também, né? E aqui eu quero também dar um abraço, mandar um abraço todo especial para as pessoas que são voluntárias da casa, né? As funcionárias que também, de uma certa forma, tiveram seus trabalhos suspensos por falta de manutenção, né? Mas assim, a gente tem uma esperança que a casa ela volte a funcionar como em outros períodos em que a casa teve mais de 100 alunos, ajudando a mais de 100 pessoas, e o meu desejo é de ver aquela casa, né, ver aquela casa funcionando e muitas pessoas sendo realizadas, né? Meu desejo é que muitos médicos passem por a casa, muitos advogados, muitos professores, né? Muitas pessoas que chegam até aqui e que talvez não tivesse outro local e não teria como bancar, né? Hoje a Casa do Estudante ela está com uma mensalidade de R$35. O ano passado era 15, né? Quando a gente veio aqui, repassou para o pessoal, e hoje ela está com essa quantia de 35 para a questão da manutenção, né, de limpeza. Tanto que a questão de limpeza, a questão de internet, né, porque quem é aluno hoje sabe que uma das ferramentas é a internet, e o que nós estamos utilizando também é a internet como meio de divulgação. Então, nosso muito obrigado a você por ter aberto esse espaço. E assim, o nosso momento sempre que eu tenho dito aos meninos, o nosso momento é agora, a gente tem que utilizar esse período, né, que a gente está fazendo. E uma coisa que eu sempre utilizo muito, né, do Padre Fábio, ele diz assim: se você não fizer algo diferente, você não vai ter resultados diferentes. E nós estamos utilizando essa questão na nossa prática. Nós queremos fazer algo diferente para obter resultados diferentes. Ok, bacana. Nós ouvimos aí o